Oi pessoal, beleza? Estamos aqui para o segundo vídeo falando sobre a minha saída do Instagram assim repentinamente, né? Gente, então assim, ó, para contar para vocês um pouquinho do que aconteceu com os meus filhos quando nós recebemos uma carta da Neuro para que nós entregássemos para fono, para terapeuta ocupacional, em que ela dizia o seguinte: quero fechar um diagnóstico, porque não temos um diagnóstico, né? E preciso que vocês façam uma avaliação para saber se estes meninos, os meus gêmeos no caso, têm transtorno de espectro autista ou falta de estimulação. Gente, quando a gente lê umas coisas assim, a gente fica assim meio transtornado, né? A gente fica pensando, gente, como assim, né? Que loucura, meu Deus. Mas aí depois a gente vai aceitando as coisas e, enfim, passa por N fases, né? Até que tudo fica bem e tudo tu fica pensando assim, cara, se tiver ou se não tiver, vai mudar alguma coisa? Não, tá tudo bem. Então, sabe assim, no final, tá tudo certo, eu vou continuar amando do mesmo jeito, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Mas requer cuidados, requer um olhar atento, requer várias questões que eu vou trazer aqui para vocês, sobre estimulação, sobre como lidar com as coisas do dia a dia, conexão, olho no olho, tudo isso eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Então, como eu falei para vocês, o vídeo inicia nessa frase. TEA, né, ou TEA, transtorno do espectro autista ou estimulação, falta de estimulação. Gente, em primeiro lugar, quero dizer para vocês, qualquer coisa que acontece com os nossos filhos nos dias de hoje já é um sinal vermelho para os médicos de que possa ser um espectro autista, tá? Então, assim, não dá pra gente ficar muito apavorado com isso. Porque eles vão dizer, e às vezes, assim, as pessoas creem que é e acabou a história. E muitas vezes não é. Muitas vezes é falta da estimulação em casa. Da estimulação, por quê? Porque nós temos nossas atividades, principalmente, né, mães que trabalham fora, tem que trabalhar fora, daí tem que cuidar dos filhos e, enfim, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do marido, né? Mães donas de casa, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do marido, tem que cuidar dos filhos, e aí tudo isso engloba, né? É claro que a gente tenta priorizar as coisas, mas nem sempre a gente consegue olhar com um olhar apurado para os nossos filhos. Então, minha gente, primeira coisa que eu aprendi quando eu fui na Neuro, no dia 4 de junho de 2021. Seus filhos, ela falou pra mim, tá? Tô aqui imitando a mulher, tá? Seus filhos não olham no olho quando a gente chama. Eles não respondem às estimulações que a gente faz. A gente chama, eles não respondem. A gente quer olhar pra eles, eles não olham pra gente. Isso aí é uma coisa que a gente não pode descartar, né? Um possível autismo. Além de tudo isso, eles têm 1 ano e 6 meses e eles não falam nada significativo. Então a gente precisa resolver esse problema. Vamos enviá-lo para as pessoas correspondentes, né, as pessoas certas que vão tratar isso, que são a fono e a terapeuta ocupacional, e vamos ver o que elas vão falar para a gente fechar um diagnóstico. Eu vou dar 3 meses para os teus filhos, né? Isso ela falou para mim. Então isso foi em junho, setembro a gente vai fechar o diagnóstico, né? Para que a gente possa entender o que é que está acontecendo com eles. Porque assim, mãe, falando pra mim, ou eles têm isso, né? Ou eles não são estimulados conforme deveriam, né? E aí ainda temos mais uma situação bastante complexa, né? Que é o fato de estarmos em meio a uma pandemia e que essas crianças, elas não têm contato com outras crianças, elas não têm contato com o mundo externo, elas não têm contato com nada, né? Elas não sabem o que praticamente elas não sabem o que é uma praça, um balanço, nada disso, elas não sabem. Então nós temos tudo isso para averiguar. Ok.
cheguei em casa, contei isso pro meu marido. Final de semana inteiro chorando e não aceitando nada disso. Foi muito difícil. E eu reconheço, nossa, pra alguém que não tem, né, não ouviu, não sabe, enfim, é complicado mesmo. Mas eu sempre tentei ficar forte e tranquila com tudo, porque eu acho que é assim que a gente tem que ser. Principalmente em relação a gente ser, sei lá, o pilar da casa, sabe? Afinal das contas, eu que cuido dos meus filhos mesmo. Então não faz diferença. Pra vocês terem noção, né? A partir daquele momento, eu realmente comecei a correr atrás de médicos, de terapias. E eles já faziam uso de florais, já faziam uso de óleos essenciais de vez em quando, né? Aqueles de bergamota. E assim, já tinha visto algumas mudanças, já tinha visto algumas diferenças em algumas questões. Quando eu cheguei na fono, a primeira vez, ela falou assim: eu já entendi tudo o que tá acontecendo aqui. Porque eu cheguei lá, pensando em umas crianças que nunca viram aquela sala. Gente, pensa em umas criancinhas de 1 ano, 6 meses, que nunca viram uma sala entupida, até os olhos, com tudo que é coisa diferente, legal. Eles ficaram loucos. O Emanuel, até a porta de vidro, ele queria botar a boca, entende? Porque é por ali que eles reconhecem o mundo. O Francesco queria subir até, sei lá, a parede, ele queria subir tudo, queria, sabe? E aí, eu, como mãe que sou, comecei a tirar cada um deles, foi uma consulta com cada um, né, separadamente. Comecei a simplesmente tirar eles, né, de todo lado que eles estavam. E não falava nada, só o instinto de mãe querendo salvar os seus filhos de eles se machucarem, de eles morrerem, de eles sofrerem um acidente. Acredito que metade da população faça a mesma coisa que eu, né? E aí ela olhou pra mim e disse: eu já entendi tudo o que tá acontecendo aqui. Essas crianças, elas não são estimuladas a falar. Porque se tu não conversa com elas, como é que elas vão conversar com outras pessoas? Se elas convivem contigo 24 horas por dia. Como é que elas vão conversar com outras pessoas se tu é a pessoa com quem elas têm 24 horas de contato? Se elas não começarem por ti, se tu não começar a desenvolver a fala com elas, provavelmente, né, eles não vão falar. Essas crianças não vão falar. Eles vão ficar assim até a hora que der. E aí aquilo meu Deus, já senti, né? Poxa vida, o problema dessas criancinhas sou eu. Aí ela disse: tu tem que pegar e falar: olha, fulaninho, olha aqui pra mamãe, ó, olha pra mamãe, não faz assim, não faz desse jeito, não sobe aqui. É claro que eles não vão daqui a pouco entender de primeira, vai ter que ficar falando muitas vezes, mas o importante é eles olharem pra ti, tu tem que fazer eles olharem pra ti e tu falar, não simplesmente mecanicista, né, pegar e tirar. Outra coisa, como é que tu dá banho nessas crianças? Tu já pensou? E na hora de que tu dá banho, tu pega o pé dessas crianças, faz uma massagem? Eu pensei comigo: gente, eu pego essas crianças, jogo dentro da banheira, dou banho, tiro, seco. Eu falei pra ela isso. E ela disse: tá vendo? Tudo é automático, tudo é mecânico. E enquanto for assim, não vai melhorar. Não vai melhorar. Ela falou pra mim. Sabe por quê? Porque vai ser trabalhoso no início, porque tu não estás acostumada a fazer as coisas da forma certa. Mas eu vou te garantir que vai dar resultados. Se tu parar de fazer as coisas da forma mecânica e começar a fazer as coisas de forma a estimular a comunicação dos teus filhos, as habilidades deles, né? Começar a estimular eles: olha aqui o pé, faz massagem no pé, pega a mão, pega a cabeça, pega não sei o quê, pega o nariz, pega o ouvido, enfim. E fala, né? Que nem tem aquela música: cabeça, ombro, joelho e pé, olhos, ouvidos, boca e nariz, não sei o quê. Ou enfim, fala com os teus filhos. Né? Ela falou. E aquilo gerou em mim um sentimento que realmente eu tinha que melhorar muito como mãe, eu tinha que me desdobrar muito mais, né? E eu não tinha condições de fazer tudo que
elas estavam me instruindo a fazer, que é o certo, tendo que estar 24 horas na internet, fazendo conteúdo, fazendo Instagram e fazendo YouTube, fazendo, sabe, tudo que é coisa. Eu não tinha condições, eu tive que parar tudo e pensar neles em primeiro lugar, sabe? Realmente começar esse processo diferenciado, que daí aquilo era uma demanda para mim, sabe? Aquilo era algo que eu tinha que tornar hábito, e tornar as coisas hábito é muito difícil. Às vezes a gente se cansa muito, às vezes a gente não tá afim, às vezes a gente, né? Então é bastante complicado. E aí, então eu tinha que fazer toda essa revolução interna para transformar em uma coisa externa para que fosse dar resultado ali na frente, né? E começou realmente a dar resultado, gente, assim, as crianças começaram a se desenvolver de uma semana para outra. Foi algo... Claro que aquilo foi uma trabalheira, né? Eu mal pego esse celular durante o dia, né, gente? Olha, eu vou dizer pra vocês, eu não pego. Eu pego na hora que eles foram dormir de tarde, que agora eu mudei até meus horários de banho pra ficar mais, assim, ordenado o meu dia, né? Então agora, por exemplo, antes eu tomava banho depois que eles iam dormir. Muitas vezes eu ia tomar banho na meia-noite. Agora não. Eu tomo banho na hora que eles vão dormir de tarde. Mudei um hábito. E vocês sabem como é difícil mudar hábitos, gente. Olha, não é fácil. Eu tô tomando uma surra. Porque assim, a mudança de hábitos é doideira. É doideira. Exige demais da gente. E essas estimulações com as crianças exigem ainda mais. Então, assim, é muito pesado. Se tu não para pra descansar, nos momentos tu fica sobrecarregado até os olhos, né? Então, o que acontece? Então, eu mudei meus horários, mudei minha vida, né? Tô mudando tudo pra encaixar essas mudanças que estão ocorrendo na minha casa neste tempo e que são extremamente importantes para os meus filhos, né? E para mim. Então, o meu banho passou a ser de tarde, depois da 1h30 da tarde ali, meu banho, tomo meu chá, faço as minhas coisas que eu tenho que fazer na casa, e se sobrar um tempo, eles vão, eu posso dar uma descansadinha. Só que eles estão com o sono da tarde reduzidos. Por quê? Porque eles têm que melhorar o sono da noite. Antes, gente, eles chegavam a dormir até, sei lá, 5 horas da tarde. Agora não, é 1 hora de sono. Então, assim, é da 1h30 até 2h30, 2h45. E eles já se condicionaram. 2h45, na verdade, eu já acordo e já segue o baile. Então eu sei que eu tenho esse período de tempo para fazer o que eu tenho que fazer na casa e mais meu banho, minhas coisas, né? Enfim, se eu quiser tomar um chá ou alguma coisa, se eu quiser dar uma olhada no celular, é neste tempo. E aí, muitas vezes, eu prefiro não olhar celular, não olhar nada e dormir, porque geralmente eu estou podre de cansada de tanto que eu tenho que exigir de mim mesmo para fazer todo esse processo funcionar. São 3 coisas, não são 2 nenhuma, são 3. Então, assim, exige 3 vezes. Se eu fosse mãe de um filho, seria exigido, às vezes até 3 vezes também, né? Dependendo do filho. Não. E então, assim, mas o que eu quero dizer para vocês é que exige demais de mim. Tá? Quando eu fui na TO, ela começou a me dar dicas do que eu tinha que fazer. Olha, seus filhos estão precisando ter uma estimulação sensorial. Você pode ter um balanço em casa? Eu disse, olha, não tenho estrutura para isso, eu acho que o meu teto é de gesso, eu não sei se eu tenho condições, mas a gente vai tentar dar um jeito, nem que seja botar na sacada, sei lá, alguma coisa a gente vai inventar. Daí ela disse, olha, balanço é uma coisa muito importante para as crianças. Se você tiver condições de botar um balanço na sua casa, ele vai ajudar os seus filhos na estimulação sensorial. E aí eu pensei, poxa, vamos dar um jeito de trazer brinquedos desse nível aí, se enquanto eu não posso trazer um balanço, que pelo menos eu consiga trazer aí alguma outra coisa. E aí nós trouxemos então um escorregador, daqueles pequenininhos, sabe? A gente comprou pela internet, até estava com frete grátis.
Aí foi super bacana, porque geralmente esses aparelhos eles têm um frete altíssimo, a gente nunca tinha comprado por causa disso. Aí, graças a Deus que o frete nem foi cobrado. E a gente pegou um preço bem legal, não sei, parecia até uma Black Friday, mas não era. Aí ela começou a dizer, senta no chão com eles. E a fono mesmo também me passa vários exercícios que eu tenho que fazer com eles, né? Toda semana ela diz pra mim, olha, para por 5 minutos com cada um dos seus filhos, você vai olhar para o olho deles, fazer ele olhar para vocês, para você, e canta uma música para eles, canta uma musiquinha, vai cantando, canta umas 5 vezes ao dia, vai cantando, só que faz eles olharem, faz eles quererem aquela. E foi o que eu comecei a fazer, pegando uma coisa da TO, pegando outra coisa da fono e fui fazendo. Aí a TO no outro dia que eu fui lá, disse assim, Thay, pega uma bacia, qualquer coisa que você tiver, que dê pra botar, né, massa, parafuso, essas massas, né, feijão, você pode pegar amendoim, você pode pegar arroz, e você pode comprar corante, fazer esses grãos ficarem de cores diferentes para estimular, né, a questão das cores, das texturas, né, muito sensorial a coisa, né. Aí você coloca tudo ali e faz eles tocarem, sentirem com o pé, com a mão, sabe? E tenta não permitir que eles coloquem na boca, porque o que a gente está tentando ensinar eles é sair dessa questão da oralidade aqui, né? De tirar os objetos da boca e sentir a estimulação tátil, né? Ir a um nível à frente, um nível acima do que eles estão. Tudo isso é complicado, né, minha gente? Aí tá, fui, fiz, botar na boca. Ela disse, não tenha medo de dar massinha de modelar, só não permita que eles comam a massinha de modelar, mas não tenha medo de dar a massinha de modelar. E aí, realmente, gente, assim, sabe, as coisas vão mudando. É claro que eles botam na boca, mas assim, a gente tem que parar de ter medo, sabe? E aí eu comecei a dar a massinha de modelar, aí eles ficam ali, sabe? O Francesco não tem muita paciência, ele já quer botar na boca de uma vez, ele não quer ficar segurando aquela massinha, acho uma coisa horrorosa. E aí o Emanuel já não, o Emanuel já vai fazendo, assim, mexendo, né? Ele já até consegue brincar com a massinha sem botar na boca. O Francesco ainda tem uma certa dificuldade. Assim a gente foi indo, sabe? Foi aprimorando. Aí ela disse, não tem aí uns brinquedos, umas tartarugas, uns brinquedos que tem uma bolinha, que tem várias bolinhas dentro de silicone? Dá isso pra eles. Tudo que é tátil, que eles possam pegar, manusear, sabe? Entrega pra eles, né? Para que eles possam ver, para que eles possam olhar, para que eles possam pegar, para que eles possam experimentar, né? Texturas e cores, enfim. Porque isso tudo vai fazê-los crescer, vai fazê-los serem estimulados, né? De várias formas. E, gente, assim, realmente as crianças mudaram da água pro vinho. Da água pro vinho, gente. Olha, assim a minha vida. Pra vocês terem uma ideia, olha, se vocês olharem para esse espaço que eu estou, vocês vão ver que ele está extremamente diferente, né? Nunca tinha gravado aqui. Gente, eu estou no meu quarto. E sabem por que eu estou gravando aqui? Porque quem me segue lá no Instagram, quem me seguia, né? Agora não tem mais Instagram. Não sei quando que eu vou voltar, se eu vou voltar, não sei como é que vai estar, eu preciso ter este tempo, né? Tô me organizando para pelo menos voltar aqui pro YouTube, né? Depois a gente vê o que faz lá fora. Gente, para vocês terem uma ideia, tá? Esse quarto aqui, a gente tinha um bebê que dormia aqui. A gente nunca conseguia colocar os bebês para dormirem no mesmo quarto que o Pedro, porque é uma gritaria de noite. O Pedro acorda, o outro acorda, um caos. Só que agora, depois de tudo isso que a gente vem fazendo, é como a Fono falou lá no início que eu contei pra vocês. A Fono disse assim, né, que ia começar difícil, né, a exigência, né, que eu ia ter, mas ia melhorar. E ia se tornar mais prático, melhor. E realmente, gente,
Gente, eu tenho um quarto agora pra mim, pra chamar de meu. Eu tenho a minha penteadeira que eu sempre sonhei. Aqui meu espelho, minha penteadeira, minhas coisas, meus livros, sabe? Eu em breve quero arrumar tudo isso pra deixar com a minha cara, meu espaço. Olha aqui, ó, minha rosa do Pequeno Príncipe, minha rosa da Bela e a Fera, meu relógio da Bela e a Fera. Minhas coisinhas, sabe? Tô começando, eu não tive ainda coragem de... Primeiro que a gente nem tinha esse espaço aqui, né? Porque aqui ficava aquele berço portátil dos bebês, né? Se vocês se lembram bem, eu mostrava lá no Instagram, né? Daí essa penteadeira acabava ficando aqui atrás, escondida, né? E agora ela está aqui, à mostra pra vocês. E eu tô organizando as coisas muito aos poucos, porque eu tenho pouquíssimo tempo. Eu tenho pouquíssimo tempo. Com essa história toda, eu tenho que, como é que eu vou dizer, escolher as minhas batalhas. Eu tenho que saber o que eu quero fazer afinal. E é isso, né? Então, né, a gente vem, faz um vídeo, aconteceu uma coisa legal ali, faz outro vídeo, tal, é assim. E isso tem feito toda a diferença na minha vida. Eu tenho agora, né, eu comecei literalmente a cuidar de mim. Eu fazia muito tempo que eu não pegava um livro para ler. E aí agora eu tô lendo um capítulo por dia. Depois eu vou dormir. Fiz minha oração, fiz minha leitura, vou dormir feliz. Trabalhei horrores durante o dia com os meus filhos. Fiz tudo que tinha que fazer, não tenho remorso, não tenho dor no coração por nada, né? Então tá maravilhoso. Claro, cansativo, eu tenho que abrir mão de muitas coisas, mas fenomenal, incrível ver esse desenvolvimento. Quando a gente se abre, né, para essa coisa de tipo, vamos cuidar dessas crianças e fazer delas, sabe, coisa, dar certo, né? Aí as coisas parecem que realmente elas tomam um rumo e a gente consegue fazer as coisas de uma maneira muito mais sem estresse. De uma maneira assim muito mais tranquila, tá? Então, minha gente, é isso. Se vocês conhecem alguém que está passando por essa situação, por favor, encaminhem esse vídeo. Vamos dar essa alegria para as pessoas que têm essa dúvida, né, nessa questão. E até para que elas tenham aí material, né, de como melhorar os estímulos para os seus filhos, tá? E compartilhem, já deixem seu like, já se inscrevam aqui no canal, já ativem o sininho para receber as nossas notificações e venham comigo para os próximos vídeos que eu vou falar mais ainda com vocês a respeito destes assuntos. Beijo grande, Deus abençoe, tchau!